Olá pessoal, nas nossas videoaulas nós temos mostrado muito da maneira como criar utilizando aí o Photoshop. Hoje nós vamos ter aqui um cartaz, nós vamos reproduzir um cartaz a partir de um modelo que nós vimos, de um cartaz realmente utilizado aí fora, né, nos Estados Unidos, para divulgação de um show de rock. Nós vamos utilizar para isso técnicas de Photoshop para reproduzir um estilo chamado estilo grunge, que remete um pouco a algo desgastado, algo já, não vou dizer ultrapassado, mas algo um pouco sujo, né, muito texturizado e também com algumas modificações de iluminação na imagem. Então o cartaz que nós vamos reproduzir é esse cartaz aqui. Para esse trabalho nós vamos deixar disponível essas imagens. E essas imagens aqui, nós vamos a foto da banda e as texturas que nós vamos utilizar para criar essas composições, para dar essa ideia de algo desgastado. Nós vamos deixar disponível também tipografia, que nós vamos ter que instalar, e os pincéis. Os pincéis também são pincéis que as pontas de pincéis que remetem a esse estilo grunge, coisa também desgastada. Então nós vamos ter que fazer esse trabalho. Já aqui disponível as imagens, vão ficar disponíveis para download. Então nós vamos reproduzir esse cartaz. A primeira coisa é abrir o Photoshop, carregar a imagem é essa daqui. Então foto, banda. Se a imagem está colorida, nós vamos fazer o que? Nós vamos dessaturar a imagem. Para dessaturar a imagem, nós vamos remover a saturação, remover o excesso de cor que tem nos pixels da imagem. A imagem ficou em tons de cinza. Nós vamos aplicar uns níveis. Esses níveis vão servir para escurecer ou clarear um pouco mais a imagem. Esse histograma, na verdade, o que ele faz? Ele vai corrigir a exposição, se você quiser a imagem um pouco mais escura ou a imagem um pouco mais clara. Aqui eu vou deixar o valor 13. Esse valor aqui vai ser 1.38. Vou escurecer um pouquinho mais a imagem. Então essa imagem ficou esse tom mais cinza. Nós vamos usar uma camada de ajuste. São esses comandos que nós temos aqui na base da paleta de camadas. Eu vou escolher cor sólida. A cor que eu vou usar para esse tutorial vai ser EDC 90, que é um tom de ocre. Só que aí, como ficou opaco, eu vou mudar a mesclagem da camada. A mesclagem da camada é a maneira como uma camada se relaciona com a outra. Então, eu escolhi aqui luz indireta. Vai ficar um pouco vintage, um pouco retrô. Vou usar mais uma vez o comando camada de ajuste, cor sólida. Agora, se é um tom de azul, 070142. Um tom de azul, posso até deixar um pouco mais, né? Então, está com aquele valor 070142. Clicar em OK. Só que aí é um modo de mesclagem luz indireta. E aí o que acontece? Eu vou ter que usar, né, uma borracha para apagar. E aí eu vou ter que instalar os pincéis. Os pincéis que eu vou instalar são esses dois pincéis aqui. Porque eu vou usar um pincel grunge também para fazer isso. Então eu vou copiar esses pincéis. Instalar aqui em pincéis. Eu vou instalar os dois pincéis. Então carregar pincéis. Olha lá, vou usar o primeiro. Já veio para cá para baixo. Pincel. Eu vou instalar também o segundo. Então carregar pincéis. Vou instalar esse outro aqui. Só que na verdade eu não vou usar o pincel. Eu vou usar uma borracha. Então aqui a borracha, né? Só que como é uma camada de ajuste, eu não posso apagar o que tem nela. Então quando eu seleciono a borracha, você pode ver que ele fica aqui com impedimento, fica com esse íconezinho como se fosse bloqueado. Quando eu clicar aqui em cima, vai surgir um diálogo, uma caixa de diálogo dizendo assim, ó, né, você pretende tornar isso, rasterizar e tornar uma camada? Eu vou clicar em OK. Aí eu vou poder sim apagar. O que eu vou fazer? Eu vou apagar, né, vou deixar só a imagem das garotas aqui. Então o restante vai ficar naquele tom mais sépia. Só que eu vou procurar um pincel também desgastado, porque, né, um pincel que não seja muito convencional. Então o que eu estou fazendo aí? Eu vou deixar só em cima da imagem das componentes da banda. Deixando aqui só, apagando alguma coisa, né? Assim, um pouco desgastado. Parte aqui também, né? Parte do cabelo. Então vai ficar assim, ó. Se vocês observarem aqui na miniatura da camada, já tem isso.
criar uma outra camada de ajuste, cor sólida. A cor que eu vou usar vai ser 3. Pronto, vou usar aqui uma cor da vermelho, né? Usar essa cor aqui, vermelho. Escolhi aqui luz indireta, cor assim meio vermelho, né? E aí eu vou usar porcentagem de opacidade da camada, vou deixar em 61. Não vai ficar muito saturado, né? Vou ficar em 61. Aqui é a mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou usar um pincel, vou usar a mesma borracha, né? Então, mais uma vez, ó, quando eu clico, ele pergunta se eu quero rastrear a camada para poder editá-la. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar, vou deixar só algumas partes mesmo, né? Então, apagando aqui, vou deixando só para deixar um pouco mais avermelhado aqui. Aqui no tutorial que nós vimos na internet também tinha isso. Vou apagar um pouquinho aqui, deixar muito saturado. Um pouco mais aqui em cima. Desfazer aqui, Ctrl Alt Z para desfazer. Deixar ela muito saturada a imagem. Vamos fazendo aqui, o resultado que a gente vê é aqui. Não ficar uma coisa tão preenchida, tão uniforme. Então o que eu fiz? Eu criei algumas camadas de ajuste para dar aquela parte de coloração da imagem, uma parte até de iluminação, né? Mudar um pouco de cor, deixar aquela coisa um pouco mais retrô. Agora nós vamos carregar algumas texturas. Essas texturas vão servir para deixar bem sujo, né, o ambiente da imagem. Essas texturas estão disponíveis, eu vou abrir as texturas. A primeira que eu vou usar é essa textura 1. Então, eu estou agora com duas imagens, vou mover essa imagem e arrastar para cá. Então, estou aqui com uma camada. Essa camada eu vou ter que dar um nome, vai ser textura 1. Agora eu vou reduzir um pouquinho. Ctrl T, vou deixar aí depois como dica. Ctrl T é o atalho para dimensionar a imagem. Então, o que acontece? A imagem ficou bem maior do que a camada original. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que reduzir. Eu vou ter que girar também. Então, em transformação, girar. Só aqui a tecla Enter. Deixa aqui encaixado. Ctrl T novamente, eu vou reduzindo. Tá? O que vai ficar? Isso aqui vai ficar como se fosse um frame, como se fosse uma borda. Vou aumentar um pouquinho mais. Só que eu não vou usar a mesclagem convencional. Eu vou mudar a mesclagem, eu vou escolher multiplicar. Quando eu escolher essa mesclagem multiplicar, o que ele vai fazer? Ele vai ocultar alguns pixels da imagem, vai deixar os pixels mais, né? Vou deixar os pixels mais escuros. E aí eu vou usar a mesma borracha, e aí eu vou dando só algum acabamento aqui da imagem. Apagando aqui para deixar. Então aqui a gente vai vendo já o resultado aqui, como se fosse só a borda. Como se fosse só a borda da imagem, né? Fazendo retoquezinho. Aqui do lado a gente vai ficar com as bordas, né, da imagem. Se você quiser trabalhar e visualizar melhor, você pode desabilitar aqui, né, Então tá ficando desse jeito aqui. Então o que eu vou fazer? Por conta de ter ficado muito escuro e eu não estar enxergando direito, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou só apagando. Não tem que ficar uma coisa tão certa, né? Por quê? Porque, como a gente falou, como é o estilo grunge, ele não vai ser uma coisa tão... Aqui a imagem original, tá desse jeito. Então aí deixar assim, não vou modificar muito, talvez tenha que fazer alguns ajustes. Vou abrir a outra imagem, textura 2. Mover, mesma coisa. Vou diminuir aqui, Ctrl menos.
O que é que eu vou fazer? Eu vou só girar. Aqui eu vou escolher essa opção 90. Quero para ter dado uma girada. Pronto, então aqui pode até achatar um pouquinho, fazendo os ajustes na camada. Essa camada aqui eu vou ter que dar um nome também para organizar. Então textura 2. Nessa camada eu vou utilizar uma mesclagem. A mesclagem que eu vou usar é sobrepor. Então pode ver que já está ficando aí mais escura a imagem. E a mesma coisa, eu vou apagar, mudando aqui antes a opacidade da camada, eu vou deixar com 71%. Se eu deixar muito sólida, vai ficar escuro aí, no quadro não vai ver aí o efeito desejado. Então deixar aqui em 72, eu vou usar uma borracha, né, para ir apagando também algumas partes da imagem. Esse efeito aqui, o que a gente tenta sempre passar é o seguinte: você vai estar personalizando uma imagem, então vai ficar do jeito que você acha que tem que ficar, o jeito melhor. Então a maneira como você vai aplicar borracha para apagar as mesclagens da camada vai depender também do gosto, da maneira como você acha que tem que ficar a imagem, né? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora. Eu vou desabilitar aqui as visualizações. Então a imagem ficou assim, ó. Vou botar aqui com a... Agora eu vou até aumentar aqui um pouquinho a pressão da camada. Vou abrir a última textura, que é essa aqui, textura 3. Então essa textura eu vou também posicionar em cima, para dar um efeito também. Mesma coisa aqui, eu girar. Escolha aqui 90, horário. E aí a mesma coisa. A mesclagem que eu vou usar é sobrepor. Dá um nome para a textura da camada, desculpa. Textura, a mesclagem vai ser sobrepor, então ficou um pouco pesado. A mesma coisa, vou usar aqui 52%. E aí eu vou usar também a borracha para apagar, para não deixar muito caótico aqui a imagem dos artistas, senão vai terminar que a gente não vai conseguir enxergar nada e aí a gente não vai ter o resultado que a gente espera. Vou usar também um outro pincel. Tem aqui outros pincéis que eu posso utilizar. Tem esse pincel aqui que ele é mais desgastado. Vou diminuir aqui o tamanho do pincel, usando aquelas teclas que ficam ao lado do... Pode ver aqui pelo acabamento que a gente está fazendo. Vou criar uma camada aqui em cima. Dessa camada aqui eu vou colocar uma cor, né? Então vou usar aqui pincel. Pincel, isso aqui já teve um. Vou colocar aqui pincel 1. Vou escolher um pincel, vou personalizar o pincel. Vou usar um pincel desse que nós utilizamos agora há pouco. Tem esse acabamento mais... Ó. A cor que eu vou utilizar também tem que ser uma cor que eu vou passar a setagem AF 9B71. Deixa eu diminuir mais um pouco. Mas ficou desse jeito aí o pincel. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar a mesclagem, não é isso? Vou escolher aqui sobrepor. Deixar em 100%. Vou criar algumas camadas aqui em cima. Essas camadas eu vou colocar algumas cores. Vou colocar a cor amarela. Agora eu vou usar um pincel normal. Vou usar um pincel normal. Pincel da configuração do Photoshop pode ser esse aqui. Diminuir um pouquinho. Vou usar a cor amarela. Tá? E aí só mudando a mesclagem para deixar um pouco mais iluminado. Mudando a mesclagem, diminuir a pressão da camada, a opacidade. Esse aqui vai ser em torno de 60% para deixar um pouco mais iluminado, porque ficou muito pesado ainda. Vou deixar 55%.
criar mais uma camada. Essa camada eu vou deixar na cor azul. Escolhi o pincel azul. Tá aqui embaixo. E a mesma coisa. Então mudando aí a opacidade da camada. Essa aqui vai ficar com opacidade de 30%. Ficou muito soft, né? Deixa um pouco mais azul. E o trabalho está quase pronto. O que acontece aqui está um pouquinho diferente, até por conta da iluminação, da resolução do monitor. Um pouco diferente isso aqui. Nós vamos ter que instalar as fontes e nós vamos ter que fazer o texto. Então, instalar a fonte. A fonte utilizada é essa aqui, Alternate Gothic. Então nós vamos criar o texto. O texto vai ser na cor. Essa camada aqui. Vou desabilitar. É DCC 90. E aqui a gente vai digitar o texto. O texto vai ser Unplugged. O texto ficou muito grande, vou diminuir aqui o tamanho, vou escolher aqui uma fonte tamanho 36. E aí eu vou procurar a tipografia que eu instalei agora há pouco, que é a fonte Alternate. Vou aumentar um pouco. Então, Unplugged. Deixa aí. Aí eu vou duplicar essas camadas, porque eu vou ter muito texto que eu irei fazer aqui. Nós utilizamos aqui Unplugged e nós colocamos alguns nomes, alguns nomes de artistas. Então foi algo arbitrário. Diminuir o tamanho, então Ctrl T, a gente vai diminuir o tamanho. Então Unplugged Sessions. Unplugged Session. Duplicar mais uma vez, fazendo para baixo, porque aí fica mais fácil de identificar. Unplugged Session, bora colocar aqui uma data. Data vai ser 28/6/14. Data pode ser no mesmo tamanho. Vir para cá, duplicar mais uma vez. Nós não estamos fazendo texto direto porque ele vai ter algumas modificações, né? Isso aqui, por exemplo, eu vou grafar tudo em letra minúscula. Então, Special Night Fit. E aí vou diminuindo o tamanho, né? Porque isso aqui já é, como se estivesse assim dizendo quais vão ser as atrações. Um pouco mais para cima. Diminuir mais um pouco. Também não ficar bloqueando muito, né, a imagem das artistas. Então aqui eu vou voltar para essa camada onde tem Unplugged e eu vou duplicar porque eu vou colocar o nome dos artistas. Então a gente pegou aqui coisa arbitrária, colocou o nome de uma banda Savages, né, que é uma banda feminina, letra maiúscula. Vou até aumentar um pouco mais. Central do cartaz. Aqui onde tem Special Night, vou duplicar. E aí depois nós vamos criar alguns retângulos, como se fossem tarjas, que vão ficar na parte Other Special Grass. Outras atrações. Aí aqui eu vou pegar esse texto onde tem Savages, vou duplicar. Vou lá aqui embaixo. Então o estilo ele tem muito disso, né? Então fazer aquela coisa tão trivial. File Masters. E aqui vem algumas outras divulgações, né? Então duplicar essa camada.
para não ter que ficar criando texto toda vez. Aqui free drink, né? Então bebida liberada. E aqui é onde eu tenho Special Night, eu vou duplicar, porque eu vou precisar desse mesmo padrão, dessa mesma formatação aqui embaixo, que vai ser onde eu vou ter a divulgação, né? Para mais informações, visitar o site, e aí, 2 pontos. Vou colocar aqui o site, né? Flymasters. Então flymasters.com. E aí depois você pode ter uma visão, tendo uma visão geral, você pode ir organizando. Então aqui tem free drinks, que é trazer um pouco mais para baixo, um pouquinho no rodapé. E tem Flymaster, trazer um pouco mais para baixo. Vou dar uma organizada, né? Vai organizando aí o texto. Tem savages. Tá. Essas camadas todas, deixa eu trazer mais para cá para cima para a gente tentar organizar. Todas essas camadas eu vou selecionar e eu vou dividir aqui o espaçamento. Então aqui em cima, dividir o espaçamento, alinhar à esquerda. Pronto, não ficaram todas elas alinhadas. E aí também tentar dividir o espaçamento, apesar de que o espaço também não é igual para todas elas. Então aqui onde tem distribuir centros verticais, vou deixar assim mesmo. Sendo que esses textos aqui todinhos eu vou ter que rastrear e eu vou ter que tornar um objeto só depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rasterizar o texto, todas elas eu vou rasterizar. Quando eu rasterizar, não vou poder mais editá-lo como texto. Então, você tem que ter certeza de que vai estar, já terminou, de que não tem mais nada para editar em termos de texto. Que eu quero ficar com um objeto só. E aí eu vou ter que selecionar todas elas e aí eu vou mesclando para baixo, vou juntando todas as camadas. E aí vou ter isso aqui tudo como um objeto só. Tem um pouquinho de calma, você vai conseguir fazer aí as suas edições aí no seu trabalho. Então isso aqui tudo se tornou um objeto só. Já ficou aqui, eu vou dar o nome de camada texto. E aí eu vou criar uma camada. Essa camada vai servir para colocar alguns boxes, né? Esses boxes vão ficar na cor preta, não é isso? Box na cor preta. Por quê? Porque no tutorial, né, no arquivo da internet, tem esses boxes aqui, ó, essas caixas preenchidas com a cor preta. Então eu vou criar aqui um retângulo, ferramenta retângulo, e aí eu vou preencher com a cor preta. Vou escolher a cor preta aqui, tá? Desfazer a seleção, cancelar a seleção, e eu vou criando os outros retângulos, né? Então aqui onde tem sessions também, isso não precisa ficar uma coisa tão certa, tão um pouquinho de paciência para fazer esse trabalho, né? E aí vai aplicando a cor. Depois nós vamos aplicar uma transparência. E aí fechar o arquivo. Criar mais uns boxes aqui, né? Para o nome da banda.
aqui mais 2 seleções com retângulo. E aí, depois só aplicar uma transparência, que vai ser preciso, porque senão vai obstruir muito a imagem, né? No caso a arte foi feita. Ok, como todos os retângulos, deixa eu cancelar a seleção. Os retângulos ficaram aí na mesma camada, então o que vai ser feito? Nós vamos aplicar uma transparência, e essa transparência também vai ficar a critério, né? Se eu deixar a transparência, se eu deixar totalmente preenchido, vou obstruir algumas partes do trabalho, né, da arte gráfica. Então, por outro lado, se eu deixar muito transparente, vai comprometer a leitura. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais, deixar aqui em 49. 49 está ok. Aqui onde tem Fly Master, né, para não ficar muito difícil a leitura. Aqui não teve nenhum problema, mas aqui, né, se eu diminuir muito, vai ficar bem pesado. Então acho que 63. Aí ok. Daí o trabalho final já está ok. Deixa eu ampliar um pouquinho só para dar uma olhada no trabalho todo, né? Então as informações aqui do lado esquerdo blocado, a arte grunge no fundo, imagem. Esse trabalho aqui nós criamos várias camadas, então para finalizar você pode, quando tiver certeza que o trabalho está pronto, pode fazer uma cópia em PSD, deixar o arquivo original, e aí se quiser achatar as camadas e levar para impressão ou divulgar, publicar na internet, né? Você vai vir aqui em camada, vai escolher a opção achatar a imagem. Pronto, então aí tem um trabalho ok, ficou um pouco diferente a iluminação, a imagem aqui ficou um pouco mais mortiça, não ficou tão... Mas está aqui o cartaz, pode ser utilizado aí para divulgação de um evento de rock, um show de rock, um festival. Então ficou bem interessante aí uma arte grunge aí no Photoshop. Pessoal, então nós vamos dar sequência na próxima aula, semana que vem a gente vai ver se publica uma outra temática. E então o trabalho ficou assim. Beleza, pessoal, então é isso aí, até a próxima.